Vamos lá, vamos continuar com o nosso estudo sobre função horária. O objetivo aqui é fazer vários exemplos para cobrir os problemas que aparecem aí no momento que você estiver estudando ou se você estiver viajando, né? Por exemplo, imagina que você está numa viagem e você está aqui no quilômetro 200. E aqui tá, você vem aqui com a sua moto, né? Tá você aqui, a sua moto, você aqui na sua moto, no quilômetro 200. Então, vou chamar isso aqui de M, que é a moto. E aqui na frente tem um carro, no quilômetro 300. No quilômetro 300 tem um carro, tá bom? Aqui no quilômetro 300 tem um carro. Ó, a moto vem nessa direção a 100 quilômetros por hora. Essa é a velocidade da moto. A moto, por enquanto a gente só vai falar em velocidade constante. E o carro, ele se move a uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Todo mundo se movendo aqui da esquerda para a direita. Então, eu vou orientar. Vamos dizer que a posição zero está aqui para trás, né? O quilômetro zero está aqui. Quilômetro zero. Eu quero saber quando a moto alcança o carro. Então, a velocidade do carro aqui, vou chamar de VC. Quando a moto alcança o carro. Sempre do mesmo jeito, eu faço a função horária para cada um. Como que é a função horária? Função horária, a função do tempo é posição inicial mais velocidade vezes o tempo, né? Então vamos lá. Para a moto, vamos escrever direto. Função horária da moto em função do tempo é posição inicial. Eu posso falar que a posição inicial dela é 200. Por quê? Porque ela está no quilômetro 200. E a velocidade? A velocidade é de 100 km por hora. 100 vezes t fica a função horária 200 mais 100 vezes t é a função horária da moto. Agora vamos pensar aqui no carro. A função horária do carro é a posição inicial dele, que é o 300, ele está ali no quilômetro 300, e vai com uma velocidade de 80 km por hora, né? Então a função horária é 300 mais 80t. Por que a velocidade de todo mundo é positiva? Porque vai todo mundo aqui, ó, da esquerda para a direita. Eu quero saber quando esses caras vão se encontrar. Então, quando a moto e o carro se encontram, bom, a posição deles vai ser a mesma, né? Porque eles se encontram, eles vão estar no mesmo lugar. Isso acontece depois de um intervalo de tempo TE. Agora é só resolver igual a gente fez o outro exercício. 200 mais 100 TE é a função horária da moto. E que diz a posição da moto em função do tempo. Agora, para o carro é 300 mais 80 TE, que é a função horária da posição do carro. Quando eles se encontrarem, essas duas funções são iguais. Então, resolvendo esse problema, 100 TE, vamos colocar tudo que é incógnito aqui para o lado esquerdo e o que não foi incógnito para o lado direito. Então, 100 TE menos 80 TE, lembra que o 80 mudou de membro, ele fica negativo. Ele troca de sinal, né? 80t é igual a 300, ó, não mudou de membro, menos 200. Esse 200 que estava aqui passou para o outro lado. 100 menos 80 dá 20te. 300 menos 200, 100. Portanto, te vai ser o quê? 100 sobre 20. É isso mesmo? É. Corta esse zero com esse. O encontro ocorre depois de quanto tempo? Portanto, o encontro ocorre depois de 5 horas. E a outra pergunta, em qual posição? Onde ocorre o encontro? A gente substitui aqui, na função horária de qualquer um dos dois veículos, um instante igual a 5 horas, né? S posição da moto depois de 5 horas é igual a 200 mais 100 vezes 5. Tem um detalhe, né? Observe o seguinte, sempre eu coloco o tempo
inicial igual a zero, tá certo? Então esse tempo depois, esse T aqui indica o tempo decorrido depois do início do movimento. O S0 é a posição do corpo para T igual a zero. Não pode esquecer disso. Então vamos lá, a posição da moto vai ser, depois de 5 horas, é igual a 100 vezes 5, a gente sabe que é 500. Então 200 mais 500, 700. Eles vão se encontrar no quilômetro 700. Ou seja, não é nem aqui no meio. Por quê? Porque o carro não volta, né? Ele está indo para a direita. E não é aqui, é bem aqui para frente. Se a reta continuasse, seria aqui, ó. No final, para fora da nossa tela, né? Que eles se encontram. Então eles vêm andando, andando. A moto chega a ficar nessa posição. A moto chega a ficar nessa posição. O carro está aqui, ó. À medida que eles vão andando, a distância entre a moto e o carro diminui. Um outro exercício interessante para a gente fazer é o seguinte, ó. Depois de T igual a 3 horas, qual a distância entre a moto e o carro? No caso, qual a posição da moto depois de 3 horas? E qual a posição do carro depois de 3 horas? A gente sabe lá do início do nosso problema que a posição da moto é dada por 200 mais 100t. Então vamos escrever isso ali, né? Posição da moto, em função do tempo, é 200 mais 100t. Por quê? Partiu do quilômetro 200 com velocidade de 100. Então, depois de 3 horas, ela está no quilômetro 200 mais 100 vezes 3. E isso vai dar quanto? A posição da moto depois de 3 horas é 500, né? 500 quilômetros. E para o carro? Posição do carro. Lembra que ele parte do quilômetro 300, a gente já escreveu isso aqui atrás. Ele parte do quilômetro 300 com uma velocidade de 80 km por hora. Então fica 300 mais 80t. Depois de 3 horas, a posição do carro depois de 3 horas vai ser 300 mais 80 vezes 3. A posição do carro depois de 3 horas é... Bom, 80 vezes 3, 240. 240 mais 300, 540 quilômetros. Olha só que interessante. Agora, a distância entre os carros, entre o carro que está aqui na frente, indo para a direita, com velocidade de 80 km por hora, e a moto, que também vai para a direita, com uma velocidade de 100 km por hora, se a moto está na posição no quilômetro 500, o carro está no quilômetro 540, logo a distância entre os dois é de 40 quilômetros. Certo? Um abraço, pessoal.